1 Pedro 1,15 na versão da Bíblia Viva diz assim: mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem os seus filhos. Contra uma agenda do inferno, quem somos? Somos a resistência. Muitos movimentos acreditam que são contra a cultura. Na verdade, eles são pró-cultura, porque a carne sempre vai militar em direção às obras da carne. A única coisa, o único movimento, o único organismo que de fato é contra a cultura é a igreja. Caminhamos na contramão. O mundo diz que divórcio é normal, nós cremos em alianças eternas. O mundo agora quer dizer que o gênero pode ser escolhido pela criação, nós cremos que já foi estabelecido pelo Criador. O mundo diz que tudo é relativo, nós cremos que em Deus todos os princípios são absolutos. O mundo nos ensina a olhar para coisas fúteis e construirmos uma história como se aquilo fosse tudo. A palavra aí, a agenda de Deus diz que se entre todos os homens nós fomos aqueles que temos uma expectativa só para essa vida, somos dignos de compaixão. Se a nossa agenda não tiver um projeto de eternidade, se a nossa agenda não tiver princípios de santidade, estamos vivendo qualquer coisa menos o Evangelho. Estamos nos tornando qualquer coisa menos a igreja de Jesus. Contra uma agenda do inferno, quem somos? Somos a resistência. Somos a última barreira para que esse mundo caído não se torne de novo como Sodoma e Gomorra, para que não seja normal o incesto, a sodomia, a perversão. Somos a última barreira de resistência. Há quem acredite que a igreja é uma proteção moral do planeta. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo: bom, eu não acredito em Jesus, mas eu acredito que a igreja é um dispositivo de controle de massa, para que pessoas não façam o que querem. Não esvazie da igreja o poder sobrenatural do Evangelho. Não somos reguladores de conduta, somos filhos de Deus. Existe uma diferença muito grande em relação a isso. Existem muitos conservadores que eles acreditam em parte daquilo que acreditamos, mas não necessariamente carregam aquilo que carregamos. Porque a igreja não é parte de uma agenda conservadora apenas. A igreja faz parte de uma agenda dos céus. Nos movemos por elas, nos pautamos nela, e ela precisa afetar a nossa agenda. Precisamos permitir que a agenda de Deus afete a nossa agenda. Precisamos permitir que a vontade de Deus afete a nossa vontade. Precisamos permitir que os planos de Deus sejam sobrepostos aos nossos planos, porque é assim que funciona um novo começo. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, tem vários fundamentos, princípios, e um deles, que é um dos mais poderosos, fala sobre a vontade de Deus sendo sobreposta à nossa. Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. Alguém está comigo? Diga amém. Charles Spurgeon disse que a Bíblia contém o que os homens odeiam: a verdade. É por isso que somos resistidos, perseguidos, afrontados, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmão, não se engane, a luz não é barulhenta. A luz, ela nem sempre ela vai ser como um grito alto ou como um clamor histérico. Não. A luz nem sempre ela vai falar. Ela não carrega voz, não faz parte do dispositivo dela. Mas a luz, ela tem um princípio. Ela traz para nós clareza sobre o que nos cerca. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou simplificar para você. Quando você está no seu quarto e acende a luz, coloca a mão sobre o interruptor, a luz não fala: André, cuidado com a cama, está 5 passos à sua direita. Cuidado com a cabeceira, está logo ao lado da cama. Alguém já viveu algo assim? Você acendeu a luz no seu quarto e a luz começou a direcionar você? Alguém aqui? Uma pessoa ali deve ter uma luz extraordinária. Talvez uma luz da Alexa, não sei. Uma nova tecnologia, talvez. Por que isso não acontece? Porque a luz não é barulhenta. A luz, ela tem um propósito de nos fazer discernir. E assim é a palavra de Deus. Quando a luz de Deus invade o nosso interior, fica muito claro o que é de Deus e o que não é de Deus.
Quando a luz de Deus invade a nossa agenda, fica muito claro o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando a luz de Deus invade os nossos projetos e sonhos, fica muito claro o que são projetos e sonhos de Deus e o que não são projetos e sonhos de Deus. A Bíblia diz em Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O problema é que tem muita gente que está na igreja, crê em Jesus, mas não tem usado a Bíblia como a luz que ilumina os seus caminhos e como aquilo que vai trazer sentido aos seus passos. Irmão, sem perceber, tem pessoas que creem em Jesus, que fazem parte da igreja, mas que conhecem mais life hacks de grandes palestrantes do que princípios da palavra. O que é interessante, eu acho até engraçado, é que 90% de todos os life hacks e tudo que a gente vê pessoas palestrando tem no seu fundamento um princípio bíblico milenar. Então usamos palavras diferentes para falar o que a Bíblia sempre falava. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia também diz que Cristo em nós é a esperança da glória. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Alguns nos condenam por falar a verdade. Alguns chegam ao ponto de dizer que se falarmos sobre o Evangelho, vamos afastar pessoas da igreja, vamos afastar pessoas do convívio. Mas a verdade, irmão, é que se falarmos do Evangelho, vamos afastar pessoas do inferno. É para esse lugar que Deus nos chamou. Não vamos nos calar, não vamos negociar, não vamos retroceder. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se tem uma coisa que eu aprendi, irmão, é que o nosso posicionamento é um retrato da nossa fé. E se formos neutros no nosso posicionamento, estamos deixando claro que somos neutros na nossa fé. Se formos covardes no nosso posicionamento, estamos deixando claro que somos covardes na nossa fé. Mas se formos ousados no nosso posicionamento, estamos deixando uma mensagem clara para o mundo: somos ousados pela fé. A Bíblia diz, eu amo essa passagem, a Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. John Stott diz que a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Não faz sentido desejarmos a Cristo, mas não abraçarmos a plenitude do que Ele propõe. Jesus é santo, Deus é santo, o reino de Deus se move em santidade, a palavra de Deus expressa a santidade, o povo de Deus precisa ouvir sobre santidade, falar sobre santidade, caminhar em santidade. Alguém comigo aqui, diga amém. Quantas vezes eu já tive crises em trazer uma palavra como eu estou trazendo hoje, e por muitas vezes o meu questionamento ou a minha dor era: Deus, eu prefiro uma mensagem evangelística, porque assim o pecador ele não vai fechar o coração ao longo da mensagem, assim a gente vai conseguir atrair mais pessoas para ouvir sobre o Evangelho. E eu lembro, irmão, que eu pastoreava jovens ainda, quando um dia Deus questionou essa minha crise. Deus disse: filho, por acaso Jesus era evangelístico? Eu falei: claro, ele é a base do Evangelho, ele é a essência do Evangelho, ele é a pedra fundamental do Evangelho. Deus disse para mim: mas o meu filho também falava arrependa-se, e estabelecia princípios pelos quais parte da multidão que gostava de vê-lo fazer não queria ouvi-lo falar. O Sermão da Montanha, por exemplo, fala a respeito de um dia em que Jesus começa a estabelecer princípios, ele começa a falar sobre fundamentos, ele começa a falar sobre santidade, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, e a Bíblia diz que parte da multidão começa a ir embora. Eles não queriam ouvi-lo falar, eles queriam vê-lo fazer, porque isso é um ponto interessante sobre a diferença entre multidão e filhos. O ajuntamento de multidão não significa muita coisa para Deus, nem para os céus. Por quê? Porque as multidões amam ver coisas diferentes acontecendo. As multidões seguiam Jesus em parte para viver milagres e em parte para assistir milagres. Mas quando Jesus começa a falar sobre fundamentos do reino, automaticamente começa a ser dividido quem queria só vê-lo fazer e quem amava ouvi-lo falar. Irmão, é possível estarmos 30 anos no banco de uma igreja vendo Jesus fazer e ainda assim não nos tornarmos parecidos com como Jesus é. É possível liderarmos a igreja de Jesus e não parecermos com Jesus.
É possível fazermos parte da igreja de Jesus e não parecermos com Jesus. Então nós precisamos nos mover em temor e no entendimento de que estar não significa se tornar, estar em uma igreja não significa estar salvo, estar em um organismo social não significa ser filho. A única coisa que nos dá acesso ao reino de Deus é um novo nascimento, e não há novo nascimento sem a morte do velho. Não há um novo romper se eu não abrir mão da conduta e de quem eu era e da natureza que eu tinha e dos sonhos que eu carregava. A Bíblia fala sobre uma ruptura, o marco zero. Deixamos as coisas velhas para trás e em Jesus tudo se faz novo. Alguém comigo aqui? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que... Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình. Chờ người đứng bên hiên nào, thương em mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, kề tấm cán ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gục từng giọt nước mắt hối hẹn. Phải chờ người đứng bên hiên nào, thương em mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, kề tấm cán ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!